do movimento. Porque tem um detalhe nesse movimento, tem muitas coisas interessantes para falar sobre o movimento, mas tem um detalhe que é o seguinte: o apoio da população ao movimento é quase unânime. E o Macron virou uma espécie de governo Temer. Quer dizer, com baixíssimo apoio popular nas pesquisas e tal, mas isso aí é assim mesmo. Então, as pessoas que estão se manifestando estão sentindo a defensiva. Uma coisa importante é o seguinte: a maioria dos partidos políticos, inclusive os conservadores, não tiveram condições de se chocar abertamente contra esse movimento. Quer dizer que todos os partidos do país, no final das contas, eles também estão contra o governo. Embora seja claro, já nessa altura dos acontecimentos, que eles não estão de fato contra o governo, eles estão assustados também pela mobilização, mas vai fazer o quê? Quem se colocar contra essa mobilização aí vai ser, claro, atropelado eleitoralmente, né? Atrocidade. Mas você tem falado, né, e o Rui, a vantagem é o seguinte, pessoal: o Rui tem um francês fluente, então ele acompanha direto da fonte lá. E você está acompanhando desde o início de lá, e para você é muito claro que é um movimento fora Macron, é isso? Desde o começo, o movimento levantou a palavra de ordem de fora Macron, né? Macron démission, que é gritado em todas as manifestações pelo país inteiro. E, inclusive, alguns jornais consideram que a reivindicação principal dos manifestantes, o que eles realmente querem, é acabar com o governo Macron. E você vê possibilidade disso? Você acha que o cenário, a correlação de forças pode ir para esse lado? Então, porque ele tem a retaguarda da elite ali, da grana, né? Exato. Não, todo o regime político burguês na França está assustado, né? As concessões que foram feitas, que são relativamente importantes, elas foram feitas justamente para evitar que as manifestações levem à derrubada do governo, que é bem possível de acontecer, sim. E então ficou uma coisa tão assustadora que todos os partidos políticos franceses estão procurando fórmulas para evitar isso daí. Da esquerda até a extrema-direita. Por exemplo, a Marine Le Pen ela publicou um vídeo dela, né? Ela escreveu uma carta aberta ao povo francês, com aquela... Sim, aquela pompa. Aquela pompa, né? Porque a extrema-direita brasileira é semi-analfabeta, né? Esse semi já sendo uma espécie de concessão, né? Já a extrema-direita francesa, ela quer dar um ar de serem uns aristocratas e tal. Um pouco meio tucano, assim, né? Aquela coisa pouco, exatamente. A Marine Le Pen faz o gênero, eu sou elegante, culta e tudo mais, o que não é bem assim. Não. Mas ela escreveu uma carta onde ela falava, o tema principal dela era a defesa da Quinta República. Por que ela levantou esse problema? Porque há partidos que especulam com o problema de que é preciso mudar o regime político. O regime político não representa, né? Não garante a solidariedade popular com o regime. O caso Macron é uma espécie de gota d'água, porque o Macron era um candidato minoritário e acabou sendo eleito por uma enorme manobra política, né? Feita pelo sistema político francês, pela burguesia e tudo mais, como se fosse um candidato majoritário, que ele não era. Ele é muito parecido com o processo do Bolsonaro, só que sem a loucura fraudulenta do STF, sim, do TSE. Então, daí que alguns setores levantem o problema de que o regime está esgotado. Que está esgotado mesmo, isso é uma realidade. Sim. Né? Ela se solidarizou com o regime da Quinta República, por quê? Porque o regime da Quinta República, ele é um regime bem de características bonapartistas. Ele foi feito pelo De Gaulle para que o regime político francês ficasse o máximo parecido com uma monarquia. Então, por exemplo, o presidente da República, que normalmente nos governos parlamentares tem um poder limitado, na França ele tem um poder muito grande. Tanto que a gente fala o Macron. Sim. E o primeiro-ministro, que é o Philippe, quase ninguém fala nada dele. É mais secundário. Ele é mais secundário, né? Verdade. Então,
significa que o medo dela é que a crise leve a uma solução pela esquerda. Então, se você, analisando assim, o que está acontecendo no mundo hoje, Brasil, nos Estados Unidos, vou pegar um pouco o Brexit, mas a própria Espanha, agora a gente vai falar sobre isso, tem essa inconformidade com o sistema, mas eles estão caindo à direita, né? Eleitoralmente cai à direita. A Europa inteira. Exatamente. Só que agora é um movimento diferente, né? Se cair, se os coletes amarelos derrubarem, ou se outras forças vierem a se juntar, como talvez os sindicalistas ou outros partidos, não sei. Mas se cair o Macron, vai ser uma queda, vai ser uma derrubada à esquerda. Que é um movimento meio na contramão do que está acontecendo hoje. É um grande movimento popular e voltado diretamente contra a política neoliberal. Mas aí pode ser um fio de esperança para... Sim. Inclusive, eu, por exemplo, já me sinto mais animado com esse movimento aí. É uma explosão popular, não saiu dos partidos, não saiu nem dos sindicatos. Que os sindicatos adotaram uma política muito conservadora em relação a tudo isso. Mas se transformou numa rebelião popular muito grande. Não é só... Hoje em dia o pessoal fala coletes amarelos, mas já o movimento foi muito além. Hoje, em Paris, estava tendo, não sei que... Lá agora deve ser, já é de noite, não sei se continua, mas durante o dia estava acontecendo uma mobilização gigantesca de estudantes secundaristas, né, que estão protestando contra as leis da educação, contra as más condições das escolas. Eles começaram, quase ao mesmo tempo que os coletes amarelos, a fazer bloqueio das escolas secundaristas, dos chamados liceus. Uhum. E o movimento se espalhou por toda a França. E agora eles saíram na rua sozinhos. A manifestação dos coletes amarelos foi no sábado. E hoje, na terça-feira, você já tem manifestação dos estudantes secundaristas. Então, isso mostra que nós temos um movimento, não só ele tem um conteúdo social claro de ser contra o governo neoliberal, como que ele aponta para uma solução de esquerda. O problema é que os partidos da esquerda francesa, eles não estão conseguindo ou não têm política para intervir na crise. E no fundo, assim, eu acho que eles não hoje em dia eles não representam mais o anseio dessas pessoas que estão na rua, né? Que ainda é um movimento, como você falou, assim, extremamente genuíno ainda, né? Ninguém está tentando conduzir ainda, canalizar para um lado, como a gente viu aqui no Brasil, 2013, como começa de um jeito e vai à direita com o outro, Primaveras Árabes e outros. Então, assim, parece que pode ser que a gente tenha uma luz aí, né? Até para inspirar, aqui perfil chama Ish, falei, olá, franceses têm que inspirar as lideranças da Unicult, lideranças acovardadas. É por aí. Eu concordo com isso. É uma inspiração, mostra o caminho a ser seguido. Essa é a maneira de combater os governos neoliberais. Por não ter conseguido mobilizar o povo, a crise, porque o que nós temos no fundo, é uma decomposição dos regimes políticos por causa da política neoliberal. A burguesia tem uma política de ataque muito duro contra a população, o regime começa a afundar. Daí vem esses mitos que a gente vê na imprensa brasileira, de que a velha política, o que o pessoal está saturado, é com a política de permanente ataque contra as condições de vida do povo. Sim. Na França, a miséria cresceu muito por causa da política neoliberal. Só que quem capitaliza essa decomposição é a direita, porque a esquerda não tem política. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não vi hoje e ontem os jornais franceses, mas até o domingo, o que me chamava muito a atenção era o seguinte: nenhum partido francês levantou a palavra de ordem central das manifestações, que seria o Fora Macron. Muito parecido com o Brasil, que eles não querem levantar o Fora Bolsonaro. Exato. Apesar de que a maioria das pessoas quer o Fora Bolsonaro. Então, quer dizer, esse apego a uma determinada forma política, que eles consideram que é democrática, mas é falso,
leva os partidos a se chocarem com esses movimentos, com as aspirações da população. Uma coisa interessante também é o seguinte: a imprensa registrava que tanto... Bom, aí há comentários diferentes, de diferentes setores da imprensa, mas eles... havia uma coisa paralela que era assim, que a extrema-direita e o Mélenchon, né, França Insubmissa, eles, ou eles estavam os dois sendo repudiados pelo movimento, ou os dois estavam se beneficiando do movimento. Okay. Né? Num certo sentido, as duas coisas são verdadeiras, porque a extrema-direita aplaudiu o movimento quando ele começou, acreditando que ia ser um movimento tipo dos coxinhas brasileiros. Isso. Mas aí escapou de controle o negócio. Que hoje são os escondidinhos. Os coxinhas. Os escondidinhos, exatamente. E a França Insubmissa não tem uma palavra de ordem para o movimento. Mas uma coisa interessante é o seguinte: a extrema-direita ela mais cala diante do movimento, e a França Insubmissa, que fez uma convenção no final de semana, no domingo, o Mélenchon estava fazendo um discurso agressivo, falando em insurreição civil, elogiando as manifestações, mas não tem política. O máximo que eles conseguiram levantar os dois juntos foi a destituição do primeiro-ministro, né? E a convocação de novas eleições, que é uma política que não vai levar ninguém a lugar nenhum, não vai satisfazer também os manifestantes. Né? E eles não têm pontos para chegar nas ruas? Aparentemente não. Até porque as próprias organizações sindicais adotaram uma posição conservadora. É visível, né? A gente vê isso aí, tanto na grande imprensa, imprensa capitalista francesa, como na imprensa da esquerda francesa, que há uma tendência muito forte dos trabalhadores industriais das fábricas, sindicalizados e tudo, a apoiarem o movimento, mas os sindicatos têm uma posição de contenção. E por que isso? Eu acho que eles, como são setores ligados aos partidos e tudo mais, eles têm um certo receio de que a coisa toda transborde mesmo. Entendi. Diana C., aqui, ó, desculpem a sinceridade, mas não consigo ver no Macron esse demônio. Rui acha que se Macron cair, a esquerda triunfará na França. Quanto otimismo. Não acho isso. Então, contextualiza um pouco o Macron, fala... Eu não acho isso. O governo Macron é um governo... É o governo mais declaradamente dos banqueiros que a França já teve. Ele era dos Rothschilds, né? Ele trabalhava para os... Ele é um funcionário dos bancos, todo mundo sabe disso daí. E ele aplicou uma política de linha dura em corte de gasto e tudo contra a população. Por isso que ele também está com a popularidade zero, né? Então, de bom esse governo não tem nada. Foi produto de uma manobra muito bem arquitetada, uma manipulação eleitoral. O movimento contra ele é um movimento positivo. Agora, o que vai acontecer exatamente vai depender da luta política dos partidos, né? Pode ser que o Macron caia, eu acho que nesse momento é improvável isso daí. Se o Macron cair, vai se estabelecer uma situação caótica no regime político e a burguesia vai ficar ainda mais na defensiva do que ela já está, porque ela já está muito na defensiva. Né? Mas poderia acontecer que, dada a incapacidade da esquerda e tudo mais, ganhe a extrema-direita. Né? Isso pode acontecer. Claro. Mas pode acontecer em qualquer lugar. Se você tem uma revolução... Você pode ter, como acontece frequentemente, você pode ter uma ofensiva da contra-revolução. Sim, a contra-revolução. Agora, se você falar, não vamos fazer revolução, porque pode vir a contra-revolução... Claro, fica em casa, né? Você fica em casa, a sua política está num beco sem saída. Não, eu acho que tem que ser apoiado. O movimento está lá. Né? O movimento se desenvolve como um grande movimento social... contra um governo que é um governo de esmagamento da população. Então esse movimento tem que ser apoiado. Logicamente que ele é confuso, é como todo movimento que não tem uma direção certa. Exato. Tem gente de direita no meio, aquilo é confuso. Ele não é um movimento claro, mas caberia à esquerda francesa, no caso, intervir decididamente. Por exemplo, os partidos da extrema esquerda estão participando do movimento, só que eles também não têm política. Né? Por algum motivo eles também têm medo de levantar o Fora Macron.
talvez por causa disso daí. Sim. Cai o Macron, E aí, vem a extrema-direita claro. e você fica também sem política nenhuma. E a extrema-direita fazendo mágica nas eleições, né? Porque a gente acabou de ver agora, então indo um pouco para a Espanha, ali na Andaluzia, a eleição dos 12 deputados do Vox, né? Que é um partido novo, né? Foi criado em 2013, de extrema-direita. E ali é o berço do socialismo espanhol, né? Um dos berços do socialismo espanhol. Não é propriamente o berço, Não, mas é um reduto. É um reduto. É um reduto que eu acho que há 35 anos que eles dominam, que não perdem uma eleição lá. E, então, se eles conseguiram eleger 12, e de surpresa, né? E o socialismo caiu bastante. Caiu muito. Então, imagine nos estados que a direita já governa, né? Nas próximas eleições ali. Mas, para mim, esses dois acontecimentos, o acontecimento da Espanha e o acontecimento da França, eles dão um gráfico da situação. Eles mostram como a situação europeia tende a se polarizar profundamente, né? Entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Por que o Vox ganhou essa eleição? O partido está aí há 5 anos. Era um partido irrelevante na política. Era um novo da vida. Era um novo. Só que mais à direita. Mas Não, esse é um partido bem direitista, declaradamente franquista e tudo. Por que eles cresceram agora? Né? Se você observar o discurso que foi feito o discurso da vitória do Vox na Andaluzia, que é muito interessante, a pessoa foi muito clara, né? O líder local que fez o discurso, ele foi muito claro e falou que a questão central para eles é acabar com a autonomia de todas as regiões autônomas, porque a Espanha tem uma série de regiões com status diferentes dentro do Estado espanhol, porque o Estado espanhol é aquela colcha de retalhos. E eles foram muito enfáticos. Acabar com a autonomia, colocar os líderes da mobilização da Catalunha na cadeia. Então, quer dizer, a burguesia espanhola injetou dinheiro e colocou a máquina eleitoral a favor desse partido para criar um partido que seja capaz de se confrontar duramente com o problema das regiões autônomas. Então vem de Madrid isso aí. Vem de Madrid. Com certeza. E é aquela, não vou chamar de OMBL, mas é aquela coisa mais surge mais fascistinha física na frente, que vai na frente brigando até abrindo espaço, né? Vai muito mais na destruição do que na construção. Porque é um partido que pode se enfrentar. Porque qual que é a vantagem da extrema-direita em relação aos partidos da direita tradicional que o pessoal chama de centro? Os partidos da direita tradicional, eles conseguem um certo consenso sobre a base de uma política eleitoral, né, para agrupar o povo. A política deles é direitista, no final das contas é parecida com a da extrema-direita, mas eles procuram manter uma certa aparência. Só que chega uma hora que essa política eleitoral moderada, ela não dá uma base para o governo atacar a população de uma maneira dura. Então tem que aparecer um partido, como acontece com os bolsonaristas aqui, que fala, nós vamos matar, nós vamos arrebentar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, etc. e tal. Então a base do partido já está agrupada, né, em torno daquela perspectiva de maior violência, de maior dureza, né? Claro, e eles... e tem uma tática aí muito clara, tanto aqui como nos Estados Unidos, quanto aí na Espanha, que são eles elegem paranoias, eles elegem, como aqui agora, da vez aqui são os comunistas, né, de novo, a velha história, e o marxismo cultural, que é algo que não existe, que inventaram, difundiram e virou um perigo real. Mas isso é em todos os lugares. Então, por isso, tem esse... Então tem uma... Você tem uma... Não vou falar uma cabeça, não estou falando nesses termos de conspiração, mas você tem toda uma linha indo para cima, né? Mas assim, muito homogênea, né? E, então não cabe à esquerda agora, ou colocar o campo progressista, ou o que seja, começar a identificar essas questões e começar a bater nisso, ou tentar desconstruir isso,
Porque... Você diz a propaganda, a ideologia eu acho que da sim, direita? porque a gente está falando assim, é um termo meio na moda, mas é um termo real, que é a questão de narrativa, a questão... a gente está, né, queimado, assim. Colocaram uma série de coisas no colo da esquerda que não são reais. E se você sai na rua, se a gente vê nas eleições, as pessoas realmente acreditam nisso. Então, deixa eu divergir de você Por favor. Eu acho que não é um problema de embate ideológico. Não. Não. Primeiro porque a ideologia da extrema-direita é nada. Você vê o Bolsonaro, ele fala qualquer coisa. Né? Isso daí não sou eu que digo. Se você abrir a rede social aí, claro, você vai encontrar o Bolsonaro falando que vai matar, estuprar, depois ele fala que ele é defensor da mulher, fala que vai matar quem privatizar, depois ele vai privatizar tudo. Quer dizer, qual é a ideologia dele? Ninguém sabe. Tá. Né? Agora ele está aparecendo aí como o grande capacho dos norte-americanos, né? É quase assim um novo governador geral do Brasil em favor do Império Norte-Americano. Bom, então, qual ideologia você vai combater? Porque o fascismo e a extrema-direita, tradicionalmente, eles têm essa versatilidade. Ora eles atacam a direita, ora eles atacam a esquerda. Sei que o Bolsonaro não tem problema de atacar a Rede Globo, sim, bem como ele não vai ter problema de fazer um acordo com a Rede Globo. Claro. Quer dizer, essa flexibilidade, esse amorfismo... É para confundir. É para confundir mesmo, e não é só isso. A extrema-direita, ela é a demagogia levada às últimas consequências. Se o Bolsonaro vai numa Assembleia de Trabalhadores, ele vai falar contra os patrões. Se ele vai numa reunião de patrões, ele vai falar que o patrão é escravo, como ele declarou. Sim. Ele não tem... Você vai atacar uma coisa que não vai estar lá, você entendeu? Entendi. É perder tempo. A única coisa que dá mais ou menos para você combater, e mesmo assim não é tão simples, são problemas democráticos de segunda importância. Por exemplo... o direito de minorias, etc. e tal. Tá. Né? Porque em todo o resto, ele fala qualquer coisa. Ontem, por exemplo, ele discursou, ele parecia o defensor do Estado Democrático de Direito. Na diplomação, né? Na diplomação. É um cinismo muito grande dele. Mas isso é a política, por exemplo. Mussolini era assim também. Mussolini falava uma coisa hoje, falava o oposto amanhã, elogiava... uma greve de trabalhadores, depois mandava os capangas fascistas matar os trabalhadores que estavam em greve. Esse negócio de pegar a ideologia é complicado. O que é necessário é criar um movimento sobre bases reais. Okay. E não ser a cópia em negativo da extrema-direita, você entendeu? Entendi. Por exemplo, você está aí na França. A melhor resposta à extrema-direita, finalmente, foi o movimento reivindicativo, porque nós temos que lembrar que a extrema-direita é apoiada por um monte de empresas. É uma parte da burguesia, a mesma burguesia que apoia o Macron, né, apoia a extrema-direita. Eles sentam na mesa e uns falam, não, é melhor a Marine Le Pen. Daí outro fala, não, nesse momento aqui o Macron. E fica aquela briga de compadres. Sim. Como a maioria da mesa é a favor do Macron, sai o Macron. Mas amanhã eles mudam de opinião e apoiam a Marine Le Pen. É o mesmo pessoal. Né? Você vê que quem que está com o Bolsonaro? Exatamente. É DEM, é PSDB, é todo mundo que deu o golpe. Que cogitou Luciano Huck, Joaquim Barbosa. Não conseguiu avançar. E aí vai no... Então, aqui o Otton Gonçalves Corrêa. Na greve dos caminhoneiros, a CUT se omitir, segundo seu presidente, porque não era o momento. Aí ele coloca a questão, assim, então a CUT espera qual momento? O que você está falando um pouco no fundo, e acho que toda conversa que a gente tem sempre acaba indo para rua, né? Assim, no fundo a mobilização é a rua, parece que é a única maneira de... Então, assim, a gente está em algum momento, ele vai tomar posse agora dia 1º, já está se formando um momento, já é momento, quando você acha que vai ter um momento aí para, de repente, para não só a CUT, mas para... Não, eu acho que pelo que nós temos visto aí, uma série de coisas que aconteceram, né? Hoje, por exemplo, a comissão engavetou Escola Sem Partido. Isso.
Foi uma vitória, mas importante, mas em janeiro a nova... Mas tem que... Não é decisivo, mas ficou evidente. Exato. Que o pessoal que está lá agora falou, não vou botar minha mão nisso daí. Eles iam perder, poderia perder, né? Poderia perder e tal. Então, isso é um sinal de que a coisa não é tão fácil, que é uma resistência popular, que precisaria ser estimulada, né? Então, nesse sentido, é perfeitamente possível impulsionar um movimento que acabe se confrontando numa escala nacional, de massas, contra o governo Bolsonaro. Eu acho que está dada essa situação, né? Quer dizer, o momento de mobilizar é agora, e ir crescendo e chegar num determinado ponto. Agora, qual é o problema, né? Ontem, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam aqui, devem ter acompanhado aí, houve vários atos, mas principalmente o ato de São Bernardo do Campo pela liberdade do Lula, né? Na passagem dos 70 anos da Carta dos Direitos Humanos. Eu olhei uma parte dos discursos. Tá. O que me chamava a atenção naqueles discursos era o seguinte: os discursos são assim, denúncia do Bolsonaro, elogio do Lula, o Lula é inocente, papapá. Agora, o que não tinha naqueles discursos era nem orientação política. Quer dizer, então, qual é a política? Quais são as palavras de ordem centrais? Por exemplo, fora Bolsonaro, isso, aquilo. Tem que ter uma palavra de ordem que guie o movimento. Não tinha. Segundo, qual é a ação que deve ser tomada? Nada. Então, me deu muito a impressão, eu não sei se as pessoas que estavam discursando são conscientes, algumas delas são representantes de grandes organizações de massa, mas me deu a impressão assim, de que o pessoal está muito dominado por uma metodologia eleitoral. Porque a eleição é assim, fulano é ladrão e tal, e na hora do voto, não vota no ladrão, entendeu? Quer dizer, o resultado final de todas as denúncias é não vote nele, vote em mim, sei lá, alguma coisa assim. Bom, isso aí não vai resolver. Então você acha que assim, a política adotada vai ser simplesmente oposição, seja no legislativo, vai ser essa oposição política só? Eu acho que é uma tendência muito forte, é uma pressão, inclusive dentro da esquerda, nesse sentido. A gente viu aí inúmeras declarações, né? E as coisas estão acontecendo, por exemplo, você vê a confusão política que vigora no país. O Ciro Gomes, né? Desculpem, a Marília Silveira pediu isso. O que o Rui acha do depoimento do Ciro Gomes? Imagino que sejam as declarações que ele deu, as últimas. Então, as últimas declarações, ele se posicionou. O que eu acho significativo é o seguinte: o último posicionamento dele foi na disputa entre o Calheiros. O Renan Calheiros está se posicionando como candidato à presidência do Senado e ele propõe o Tasso Gereissati. Então, quer dizer, quem que é o Ciro Gomes? Ele vem, né? Claro. Tem gente que não quer acreditar nunca em nada, né? Parece um caso de fé, assim. Mas está claro, esse cidadão, ele está tentando aí uma política de reciclagem do PSDB, né, com objetivos eleitorais. Por isso que ele falou que queria dominar a oposição, excluir o PT. Quer dizer, é uma manobra toda da burguesia. Agora, a esquerda precisa romper com isso daí. Até quando que o pessoal vai ficar nesse negócio? Por exemplo, o PCdoB está dentro dessa manobra. Exato. E agora mais forte ainda com o PPL, né? Com o PPL também. PPL. Quer dizer, eles estão armando um bloco golpista da burguesia direitista, etc. e tal. Não é uma coisa, um movimento popular, né? Enquanto o pessoal não romper com isso, não tem condições de seguir para frente. É muito significativa essa declaração, porque muita gente declarou, não, precisamos fazer uma frente com o Ciro Gomes. Para quê? Onde é que vai essa frente? Porque esse campo que ele estava montando, que ele diz que é a esquerda, isso não tem nada de esquerda, né? Porque PSB, PDT, que já historicamente já foi, mas no fundo o que ele está fazendo é um movimento de não só isolar o PT, que é nítido, mas ele está quase destruindo, tentar destruir a esquerda, né? Porque aí você vai ter um campo fértil no centro para a direita, né? Você vai dar áreas
sociais democráticos ali, mas... Você imagine se ficasse estabelecido que a esquerda, dentro do regime político, é esse bloco do Exato. PDT, PSB, que por detrás está uma boa parte do PSDB, do DEM, dos partidos de direita. Exatamente. Então é muito... Aquela história de ter sido um cavalo desculpa, um cavalo de Troia na eleição, continua atuando no campo da esquerda, no campo progressista. Né? Claro, isso daí não é acidental, não é individual. É um problema de classe. A política dele seguia pela política geral da classe dominante. E a política da classe dominante, o que é? Criar as condições para o Bolsonaro governar. Por isso que as tais declarações diversas, tipo do Haddad, de que tem que desejar boa sorte ao Bolsonaro, é uma loucura como política. Né? Eu critiquei várias vezes, teve gente que vai falar, está criticando o PT. Bom, o PT é criticável, todo mundo critica o PT. Nós estamos criticando o PT de uma maneira aberta e com vistas a desenvolver um movimento pela esquerda, né? Acho que o pessoal tem que levar isso aí em consideração. Até porque dentro do PT continua uma briga feia, né? Sim. O Diretório Nacional pendeu a balança para a ala esquerda do PT e deixou a direita no sereno, mas a briga não se encerrou, né? Os governadores do PT, isso é importante de assinalar, porque o pessoal fica fazendo política com base numa fantasia. Estão todos adotando uma política de ajuste, de ataque à população. Tem que ver esse detalhe, né? Tem crise, inclusive no Nordeste, por informações que eu tenho dos nossos militantes e tal no Nordeste, que há uma rejeição muito grande a esse tipo de política. Política de privatizações, de cortes, de ataque à aposentadoria e tudo mais. Mas aí você vê o movimento desses governadores... Isso é a ala direita do PT, né? Que vão entrar nessa, não vão tentar barrar, vão fazer o jogo mesmo? Me dá a impressão que sim. Isso aí vai levar a uma crise muito grande dentro do PT, né? Bom, nas eleições eles já mostravam isso, né? Aquele movimento pró-Ciro já indicava essa falta de comprometimento à esquerda, né? Assim, essa tendência já, né? Nós temos aí um movimento de determinados setores políticos do PT que vão para a direita. E eles vão tanto mais para a direita, quanto mais o regime político vai para a direita, porque eles estão muito ligados ao regime político. Claro. Então, quer dizer, eles acompanham o movimento geral. E você tem um movimento que é um movimento das bases, do eleitorado do PT, de militantes do PT, que vai para a esquerda. Sim. Né? Isso daí, em algum momento, vai se transformar numa luta mais aberta. E tenta puxar o partido, né? Uhum. E mostra também, isso é muito importante, que a situação no Brasil é uma situação de polarização. A polarização que havia antes da eleição não foi eliminada, ela continua, ela se desenvolve por dentro dos partidos, se desenvolve em várias mobilizações que estão acontecendo e o pessoal vai ter que reagir, né? Por isso também eu acho que não é o problema de saber se as pessoas estão aí querem ou não mudar de política, mas é o rumo da situação. Então, por exemplo, essa semana mataram aí um militante do MST da Paraíba. Dois. Também invadiram uma ocupação e queimaram todas as casas e executaram duas pessoas. Bom, tem que reagir a isso aí. Quem vai fazer? Nós vamos ficar numa fantasia, vamos fazer discurso no Congresso Nacional, enquanto que a extrema-direita, sob a cobertura do Estado, mata o pessoal? Não, isso que nem os barra pesada nem assumiram ainda, né? Nem assumiram, mas eles já estão no governo, de fato, né? Já estavam de antes, né? Vou voltar um pouquinho aqui, mas a Jaqueline Telles queria que o Rui falasse sobre as semelhanças dos protestos na França com os de 2013 no Brasil. Eles são semelhantes, né? Só que nós temos aí a seguinte situação. O movimento no Brasil começou, muita gente nem lembra disso, o movimento começou em São Paulo como um movimento de protesto contra o aumento das passagens de ônibus. Passe livre, né? Passe livre. Era um movimento contra a prefeitura, que era do PT, o Haddad, e contra o governo estadual. Do Alckmin. Do Alckmin. Bom,
Num dado momento, o governo estadual, percebendo o potencial de expansão daquele movimento, reprimiu de uma maneira muito dura, muito selvagem, o movimento. Né? E isso daí justamente foi um erro de cálculo e fez com que o movimento adquirisse uma proporção gigantesca. E foi quando acertaram também o jornalista da Folha, né? Exatamente. Ali foi um dos pontos de virada. Acertaram o jornalista, bateram em pessoas que estavam passando, uma repressão violentíssima. Nós do PCO, nós participamos da manifestação, nós vimos tudo por dentro e tal. Foi uma coisa muito brutal. Sim. Né? Estilo assim, só faltou mesmo tirar com bala de verdade na população. Só faltou isso aí. Foi extremamente dura a repressão. Então, o movimento, ele explodiu, escapou de controle. Eles pretendiam controlar pela força e escapou de controle. Aí, o movimento estava sendo chamado pelo Facebook. Isso. E acontece que eles chamaram o movimento e, assim, coisa de quase 500 mil de pessoas se prontificaram aí para a manifestação. Quer dizer, era um movimento de esquerda contra o governo Alckmin. Não tinha nada contra o PT, isso aí é uma invenção posterior. Isso veio depois. Só que aí tem duas questões que o pessoal ignora, porque não dá para você acompanhar um movimento só pelo jornal. Claro. Ou você tem que ver muito cuidadosamente, senão você se engana. Aconteceram duas coisas. A primeira foi que a direita, vendo o perigo, se armou. Né? A coisa ia escapar totalmente do controle deles. Inclusive, o palácio do governo chegou a ser invadido, o Palácio do Bandeirantes. Sim. Bom, aí, vendo que a coisa ia escapar, eles montaram uma operação policial. Eles juntaram a extrema-direita, setores da polícia do governo, para controlar a manifestação. O que não seria possível se a manifestação fosse uma manifestação mais organizada. E aí entra uma das estratégias que eles usaram, das ferramentas, que eu lembro muito bem, que foi a questão do abaixa a bandeira. A partir daqui, não. Não, exatamente. Isso aí foi crucial. Foi nesse ato gigantesco que eles inauguraram isso daí. Abaixa a bandeira. Que é a coisa mais fascista que tem, né? Aí o que aconteceu? A manifestação não estava organizada, não tinha um carro de som que controlasse era aquela história ainda do horizontalizado. Né? Horizontalizado. Isso aí fracassou de uma maneira absurda nesse momento. Exato. Aí. E segundo, que a esquerda, né, não estava preparada para enfrentar isso aí. A maior parte da esquerda abaixou a bandeira Não mesmo. soube ler, e primeiro se assustou, né? E aí também não soube ler o que estava acontecendo. Não soube, ficou totalmente encurralada, porque é uma manifestação grande, mas não estava organizada. Então chega um pessoal truculento, etc e tal, uma direita, começa com demagogia, fora partida, essa coisa toda, que sempre pega um setor mais atrasado, e dominaram a manifestação. Quase conseguiram expulsar toda a esquerda da manifestação. Eu acho que chegou, porque depois vieram aquelas centenas ou milhares de reivindicações, que era tudo, né? Atirando para tudo quanto é lado. Mas aí já se perde. A esquerda perdeu o pé nesse primeiro ato, no segundo foi pior ainda, Sim. porque eles se sentiram bem, né? Mas no terceiro houve um chamado geral e até o PT, que estava fora da manifestação, começou a participar. E aí houve um enfrentamento com a direita, né? Um enfrentamento grande. Saiu bastante gente machucada lá e tudo mais. Mas aí o que acontece? A manifestação já estava em recuo. A original, né? A original. E também a reivindicação foi atendida, a esquerda estava confusa, o negócio virou uma confusão, a direita mandou estava cheio na quarta manifestação por aí, tinha um monte de gente do PSDB, da extrema-direita, com um cartazinho feito à mão, falando das reivindicações da direita, e aí você tem a grande arma, que é a imprensa. Claro. A imprensa golpista. Então a Rede Globo mostrava o povo, daí mostrava o cartazinho de um cara lá, um cara do PSDB. Claro. E é interessante que é o seguinte, em 2013, um dos movimentos que surgiram foi aquele movimento Em Direita Brasil, né? Que pouco tempo depois eles foram para o governo Alckmin, né?
Muitos foram trabalhar no gabinete ou ali. Um deles, um dos fundadores, que é o nosso Ricardo Salles, ele virou depois secretário do Meio Ambiente e hoje ele é ministro, né? Vai ser o nosso futuro ministro do Meio Ambiente, né? O movimento direitista começou a se organizar um pouco antes. Sim. Inclusive eu me lembro que nós fizemos várias advertências, que isso aí era uma ameaça, era um perigo, e o pessoal menosprezava, né? Como menospreza até agora. Eu vi gente, por exemplo, falando que a vitória do Bolsonaro é o resultado de um legítimo repúdio popular aos partidos. Isso aí, eles estão menosprezando, eles estão com um canhão apontado para eles, estão menosprezando o poder de fogo desse canhão aí. É comum isso daí na política, numa política pequeno-burguesa é comum o pessoal falar que o adversário direitista é um tigre de papel até o dia, né, sem querer fazer nenhuma alusão ao próprio Mao Tse Tung, que é a expressão dele. Sim. Até o dia que vai todo mundo para o exílio, para a cadeia, ou morre. Né? Claro. Não se deve subestimar a direita. Se a direita cresce no Brasil e se organiza, é uma ameaça mortal a toda a esquerda. Por isso tem que se mobilizar agora. Não pode falar, não, o Bolsonaro fez o discurso, ele vai se conter, o STF vai controlar o Bolsonaro, não tem nada disso. Está em marcha o desenvolvimento de um movimento fascista no Brasil e no mundo. Como é que nós vamos ignorar isso aí? Claro. Mas parece que vocês, né, o PCO, junto com outras frentes, vocês estão fazendo algumas coisas. Então, assim, coisas reais, assim, que tá... Inclusive, já são comitês... Explica o que está acontecendo e então, para onde que vai. Nós estamos investindo na formação de comitês, né? De pessoas que têm essa mesma orientação. Não é um trabalho simples, porque há muita confusão política, né? E nós estamos procurando criar um movimento com uma orientação clara, que atue, não é uma coisa contra outros, mas que atue em conjunto com os outros, mas que coloque uma pressão no sentido da coisa sair dessa pasmaceira, desses discursos eleitorais e vá para a ação. Esse fim de semana, por exemplo, esses comitês estão realizando conferências, né, que nós vamos realizar uma conferência nacional, e eu calculo que nós vamos realizar conferências entre 15 e 18 estados, o que é um avanço. É muita coisa, não? É um grande avanço, é um crescimento dessa... Mas é PCO ou é... Não, é aberto. PCO tem um papel mais decisivo na organização, justamente porque é mais organizado, mas nós estamos chamando todo mundo. Ótimo. Nós participamos ontem lá, nós queremos atuar junto com os setores do PT, no que for possível, principalmente na questão da liberdade do Lula, né? Nós estamos cogitando, nós vamos tomar uma decisão amanhã, inclusive de somar forças no Ano Novo em Curitiba. Quer dizer, a ideia o que é? Criar esses comitês como um fator para impulsionar o movimento, né? Mas a ideia não é que o comitê atue sozinho, é formar uma frente única com toda a esquerda, com todos os movimentos sociais que queiram agir, né? Não fazer discurso, mas agir. Claro. Por exemplo, nós lançamos aí uma campanha para que os professores que sejam perseguidos pela direita na escola denunciem essa perseguição. Então, os militantes sindicais, dos comitês e outros podem ir lá e fazer uma contrapressão na esquerda, né? Sim. Porque eles, na direita, eles se sentem à vontade. Claro, não dá campo, né? Quer dizer, fazer coisas assim, por exemplo, nós vamos considerar também, são acontecimentos recentes, esses assassinatos, né? Sim. Eu acho que tem que se tomar uma atitude prática, não adianta fazer discurso. Não, e esse da escola é muito importante. O MBL, ele está lançando o MBL estudantil, né? Eles vêm com esse braço para atuar diretamente nas escolas e na universidade. E um dos objetivos deles é entrar ganhar a Uni. Ganhar a Uni, né? Então... Eu acho que a direção da Uni, que é majoritariamente do PCdoB, deveria considerar seriamente isso daí. Minha opinião, o MBL não deve participar do Congresso da Uni. O MBL não é movimento estudantil. É uma infiltração direitista.
O movimento estudantil também não é um mero sindicato. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Por exemplo, você está no sindicato, o trabalhador da base ali, tem um cara que é bolsonarista, você não pode excluir ele do sindicato porque ele é bolsonarista. Claro. Mas o movimento estudantil não é assim. O movimento estudantil, como o próprio nome diz, movimento estudantil, ele já, pela sua própria natureza, é um movimento em defesa da educação, contra a interferência do imperialismo na educação, pela liberdade de expressão nas universidades, etc. Então, ele tem uma base política e não sindical. Ele não é um movimento para atender mínimas reivindicações. Ele é um movimento de características políticas. O MBL não pertence a esse movimento. Entendi, não faz parte, não tem por que não ter representação lá. Não tem por que participar. Faz todo sentido. Não tem nem que colocar o problema de ser o MBL vai disputar, não teria que fecha as portas. Rui, para fechar, vou fechar com um dos assuntos do dia, não tem como. Aécio Neves, que teve, mais um, é incrível, né? Mais um prego no caixão, só que não acontece nada. Nada, né? Mas também não acontece. O Bolsonaro também já... Claro. O escândalo do Bolsonaro é essas coisas da luta contra a corrupção, né? O ouro dos tolos. O Bolsonaro aí tem um motorista milionário. Que vive numa casa paupérrima. Que vive numa casa paupérrima e tal. Aí o Sérgio Moro, o grande vingador da corrupção, falou, não sei... não me meta nessa história e tal. O Onyx Lorenzoni pediu desculpas. Então, para ele e para Deus também, né? Para Deus já fez até. Eu vi que ele fez uma tatuagem, né? Tá tudo muito bem. Quer dizer, a luta contra a corrupção é isso, é a vitória dos piores corruptos. E é o que você falou no começo do programa, a direita, eles são extremamente demagógicos, né? É a demagogia levada ao sua última... vamos ver se essas coisas se sustentam, né? Vamos ver. O governo Bolsonaro, ele tem o grande desafio dele, o que é? Ele tem que dominar o tigre da economia, né? Quer dizer, dominar o tigre da economia não é ter uma fórmula para o sucesso. Ele precisa esmagar a população, sugar o sangue e entregar para os vampiros da especulação financeira. Se ele não conseguir fazer isso aí, se a vítima se mexer muito, brigar e tal, esse governo... Aí descartam, derrubam. Ele pode ser derrubado. Até agora, vamos ver, né? Ele vai tomar posse dentro de, 15 dias aproximadamente. Vamos ver se isso daí produz alguma mudança. Mas até agora, o governo tem dado muitos sinais de que ele é extremamente contraditório. Agora, eu sempre faço essa advertência. Se ninguém fizer nada... Até os mortos ganham, você entendeu? Tá dado o recado, é isso. Rui, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, obrigado aí, até a próxima semana aí. Valeu.